Questão 38. Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo da sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz da cebola, visto ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Essa imagem não é uma novidade para nenhum de vocês, né? Essa imagem é uma imagem que sempre vocês reclamam pra caramba, mas não dá para ver direito, porque vocês estão acostumados com representação esquemática. E aí a gente no esquema coloca de um jeito bem fácil de vocês visualizarem, mas ao microscópio as coisas são diferentes. E aí, nesse caso, ele mostra uma microscopia de células de cebola. Ele coloca aí algumas opções para gente. Ele coloca o 1, numerado, né, de 1 a 5, a gente coloca o 1 e o 2, você vê que tem ainda um núcleo. O núcleo está bem marcado, né, que você vê que tá aquela bolinha escura ali é o núcleo, que está bem delimitado. Então, a gente considera que isso é uma etapa de intérfase, a célula está em intérfase ainda. O 2 ainda tem núcleo, mas é um núcleo que já está começando a ficar mais clarinho, né? Então a gente já pode ali considerar que está indo de uma intérfase para uma prófase, possivelmente, está tendo uma destruição ali da carioteca, por isso que você já está vendo um pouco mais claro. Mas também não dá certeza para a gente poder chegar e afirmar, nossa, isso aí é prófase, tá? Porque a gente teria que ter esse material ali e realmente a carioteca já destruída, ou seja, a estrutura nuclear não estando mais presente ali para a gente poder afirmar que é a prófase. Mas é possível que o 2 seja aí, nesse caso, uma etapa aí, nesse caso, já entre intérfase e prófase, ou possivelmente já até a prófase, por conta dessa carioteca já estar sendo destruída. Você vê que o núcleo já está ficando mais clarinho, né? Já dá para entender que o núcleo está sendo desfeito. O 3, ele vai mostrar esse bolo de material genético bem ali, todo centralizado. Está tudo muito colado no meio ali, né? Aí, nesse caso, não dá nem para você necessariamente entender que é um meio, mas está tudo muito colado. Então, o único momento que você tem todo esse material muito próximo um do outro é na metáfase, onde você tem ou o pareamento de cromossomos homólogos, ou aí, nesse caso, o alinhamento de cromossomos para a posterior separação das cromátides irmãs. Se fosse pareamento, a gente teria uma meiose, se fosse alinhamento, a gente teria aí, nesse caso, mitose ou a meiose 2, né? Meiose 1, aí é onde a gente tem pareamento de cromossomos homólogos, meiose 2, alinhamento de cromossomos homólogos. Ou mitose, onde também a gente tem alinhamento de cromossomos homólogos. Então, o 3, tranquilamente dava para a gente chegar e afirmar, olha, é metáfase, tá? Como cada um ali está indicando uma fase, então, 1 a gente pode considerar intérfase, 2 vamos considerar sendo prófase, 3 vai ser a metáfase, porque esses cromossomos estão todos ali muito grudadinhos, dando a ideia de que eles estão ali no meio da placa metafásica organizadinhos. 4, você já começa a ver uma separação desse material genético. Então, como está tendo uma separação do material genético, o 4 é uma etapa da anáfase. E o 5, você já começa a ver aí, nesse caso, esse material bem juntinho lá, né? Você tem uma bolinha aqui em cima, uma bolinha aqui embaixo, e aí você vê que, de novo, começa a ficar bem escuro, dando a ideia de que está refazendo a carioteca. Então, o 5 seria a ideia da telófase. A gente tem aí, nesse caso, ele fala pra gente células da raiz da cebola. Célula da raiz da cebola, ela vai estar fazendo mitose, tá, gente? Então, isso é um processo de mitose. Então, a gente não está falando de uma flor, né, para poder pensar na estrutura de um gametófito e produção de esporos, nada disso, tá? A gente não tá, na verdade, flor é a estrutura reprodutora, né, de uma planta que é uma angiosperma como a cebola. Nesse caso, já que é uma célula da raiz, a gente considera sendo um processo de mitose. Então, a gente teria aí, nesse caso, separação de cromátides irmãs no processo da anáfase, que seria o 4, e o alinhamento de cromossomos, aí, nesse caso, no 3. Nesse processo de mitose, na mitose, na verdade, né, o que a gente vê que a finalidade desse processo é produzir células geneticamente idênticas. Então, eu começo com uma célula com uma ploidia e gero 2 novas células com ploidias idênticas, com o mesmo tipo de material genético que eu encontro na célula inicial. Então, a gente tem aí, nesse caso, a finalidade da mitose seria gerar proliferação de células geneticamente idênticas entre si. A mitose é um processo
que vai estar envolvendo células somáticas, células que vão aí, nesse caso, garantir a proliferação, o crescimento de um determinado tecido, por exemplo, né? Ou a regeneração desse tecido também. Já a meiose é um processo que vai ocorrer nos vegetais para a produção de esporos e nos animais para a produção de gametas. Aí, nesse caso, a meiose é um processo reducional. Ela reduz a metade o número de cromossomos. Então, uma célula diploide gera células, uma estrutura diploide gera células haploides a partir do processo de meiose. A meiose é um processo que vai garantir, além da redução da haploidia, variabilidade genética através da ocorrência da segregação independente de cromossomos homólogos e também pela possibilidade da ocorrência do crossing over. O processo de meiose, a gente vai observar que tem alguns pontos muito importantes dentro desse processo. O primeiro deles é a prófase 1, onde ocorre o processo do crossing over, onde pode ocorrer, né, o processo do crossing over. Segundo momento importante da meiose é a anáfase 1. A anáfase 1, onde você tem o pareamento de cromossomos homólogos, metáfase 1, né? Onde você tem o pareamento de cromossomos homólogos, e a anáfase 1, que é a etapa posterior, onde você tem a separação de cromossomos homólogos, onde você tem a segregação independente de cromossomos homólogos. A meiose 2 já é um processo muito semelhante à mitose, porque você tem uma etapa que é equacional, assim como a mitose é. A diferença é o seguinte, Brenda, como é que eu vou, na questão, identificar se é mitose ou meiose? Para isso, você tem que olhar a haploidia. Se a célula era diploide inicialmente e agora você está vendo a metade do número de cromossomos ali dentro, é porque ela já passou pela primeira etapa da meiose e ela está fazendo a meiose 2. Se a célula é diploide e você está vendo o tempo todo um número de cromossomos ali de uma célula diploide, e ao final do processo as duas novas células continuam sendo diploides ou continuam tendo a mesma haploidia que a célula original, aí também não necessariamente precisa ser sempre diploide, né? Tem a mesma haploidia inicialmente ao final do processo de divisão celular, aí a gente está falando de um processo de mitose, tudo bem? Então, vamos lá para a questão. Ele pede a etapa, um número que corresponde à etapa que esses cromossomos ficam mais visíveis para que esse estudo seja possível. Os cromossomos, eles ficam visíveis quando eles atingem o grau máximo de condensação, e isso acontece numa etapa específica que é a metáfase. Não importa se da mitose ou se da meiose, a metáfase é a etapa onde você tem a condensação, o grau de condensação máximo desses cromossomos, tornando esse material visível ao microscópio. Então, seria aí, nesse caso, a figura de número 3. A figura não, né? Na verdade, a etapa de número 3 que ele coloca aí nessa figura para gente, que estaria representando a metáfase, onde você tem a condensação, o grau de condensação máximo dos cromossomos dentro de uma célula, permitindo a sua visualização em microscopia.